Durante a reunião, mentalize seus entes queridos, seus amigos e todos os que necessitam das boas vibrações e da luz emanadas das preces que almejam o equilíbrio, a libertação e a paz dos nossos irmãos desencarnados.
do livro Escrínio de Luz, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, do Espírito Emmanuel. À frente da morte. Não ouvides que, além da morte, continua vivendo e lutando o Espírito amado que partiu. Tuas lágrimas são gotas de fel em sua taça de esperança. Tuas aflições são espinhos a se lhe implantarem no coração. Tua mágoa destrutiva é como neve de angústia a congelar-lhe os sonhos. Tua tristeza inerte é sombra a escurecer-lhe a nova senda. Por mais que a separação te lacere a alma sensível, levanta-te e segue para a frente, honrando-lhe a confiança com a fiel execução das tarefas que o mundo te reservou. Não vale a deserção do sofrimento, porque a fuga é sempre a dilatação do labirinto em que nos arroja a invigilância, compelindo-nos a despender longo tempo na recuperação do rumo certo. Recorda que a lei de renovação atinge a todos e ajuda quem te antecedeu na grande viagem, com o valor de tua renúncia e com a fortaleza da tua fé, sem esmorecer no trabalho, nosso invariável caminho para o triunfo. Converte a dor em lição e a saudade em consolo, porque de outros domínios vibratórios, as afeições inesquecíveis te acompanham os passos, regozijando-se com as tuas vitórias solitárias, portas adentro do teu mundo interior. Todas as provas objetivam o aperfeiçoamento do aprendiz, e por enquanto não passamos de meros aprendizes na terra, amealhando conhecimento e virtude em gradativa e laboriosa ascensão para a vida eterna. Deus, a suprema sabedoria e a suprema bondade, não criaria a inteligência e o amor, a beleza e a vida para arremessá-los às trevas. Repara em torno dos próprios passos. A cada noite no mundo segue-se o esplendor do alvorecer. O inverno áspero é sucedido pela primavera estuante de renascimento e floração. A lagarta que hoje se arrasta no solo, amanhã librará em pleno espaço com asas multicores de borboleta. Nada perece, tudo se transforma na direção do infinito bem. Compreendendo assim a verdade, entesourando-lhe as bênçãos, aprendamos a encontrar na morte o grande portal da vida e estaremos incorporando em nosso próprio espírito a luz inextinguível da gloriosa imortalidade. Boa noite, amigos queridos do Centro Espírita Miguel. Meu nome é Cristiane Pedrosa. Eu vou fazer uma breve audiodescrição. Eu sou morena clara, cabelos castanhos com algumas mechas mais claras. Eu tenho os cabelos presos, uso um óculos azul, uma blusa branca e estou com os cabelos presos e com microfone. Eu sou uma trabalhadora do Centro Espírita Miguel. E hoje, na nossa prece da saudade, nós viemos trazer o nosso tópico para a reflexão da noite à luz do Evangelho segundo o Espiritismo. E para o nosso Evangelho de hoje, nós trazemos o capítulo 3, Há muitas moradas na casa do Pai, com os itens 16 a 18, que trata dos mundos regeneradores. É um texto de Santo Agostinho, bispo de Hipona. Começando então a mensagem do Evangelho de hoje, nós vemos que Agostinho nos diz que cada turbilhão planetário girando no espaço, em torno de
um centro comum, arrasta consigo mundos primitivos de regeneração e de felicidade. Então, ele nos lembra que além desse mundo que nós vivemos, desse tipo, de planeta que nós vivemos, que seria considerado um planeta de expiação e provas, nós teremos aqueles que são considerados primitivos, que são mais infelizes, e outros tantos que seriam os mundos de regeneração e os ditosos e felizes. Hoje, especificamente, a gente vai se ater ao estudo mais aprofundado, como diz o título que a gente pegou, desses itens do capítulo 3 do mundo de regeneração. Vejamos então. Agostinho nos diz que os mundos de regeneração experimentam ainda as paixões, ou seja, nós, ao vivermos em um mundo de regeneração, ainda vamos experimentar as paixões, porque ainda vamos nos encontrar sujeitos às leis da matéria, mas não serão as paixões que nos dirigirão. Muito pelo contrário, nós conseguiremos domar com mais facilidade essas paixões, analisá-las, compreendê-las. Além de tudo, a nossa justiça será saciada na medida em que existirá equidade. A equidade é um conceito que vai dizer que cada um vai ter aquilo que precisa para se colocar, para aprender, para melhorar, para ter uma vida digna, Então, esse sentido da equidade que faz parte do mundo de regeneração, ele caminha junto com uma justiça que faz a gente perceber que há maior facilidade também em compreender acerca das alegrias prometidas por Jesus quando esteve na Terra. A gente poderá compreender então melhor exatamente o que vai acontecer no nosso futuro num mundo feliz. Então, no mundo de regeneração, a nossa compreensão acerca da vida e das relações com as pessoas aumenta, assim como vão aumentar as nossas possibilidades de compreender o que é exatamente essa evolução espiritual, na medida em que compreendemos as paixões que trazemos e conseguimos analisá-las e também ponderar a respeito delas. Além disso, nós percebemos, a partir do texto de Agostinho de Hipona, que nesse mundo o ser ainda é falível, ou seja, que não é porque chegamos lá no mundo regenerado que nós vamos estar exímios de falhas, exímios de erros. Não! Na verdade, ainda seremos suscetíveis à matéria, como dissemos no slide anterior, e não estaremos despidos do mal que ainda carregamos, mas poderemos ser conscientes de quem somos e, mais ainda, conscientes dessas necessidades de transformação, por já compreendermos a fundo do que se trata. Dessa forma, nós vamos precisar nos comprometer em agir no bem. É essa atitude no bem que vai favorecer com que a gente possa se manter no mundo regenerado. Afinal, agir no bem é um compromisso de cada um de nós. Sem dúvida alguma, o ponto primordial do Evangelho, que não fala simplesmente dos mundos habitados lá fora, mas do mundo que trazemos dentro de nós e que deve ser regenerado também em nossos corações, em nossas atitudes, em nosso dia a dia. Afinal de contas, não basta não fazer o mal. É preciso comprometer-se com a ação no bem, com a caridade, com a transformação da vida ao nosso redor. O bem é verdadeiro cultivo diário.
é compromisso, é ação. Abster-se de fazer o mal não encontra ressonância no que é o bem. Fingir que não viu, também não. O mundo de regeneração vai apresentar provas. Sim, as provas estão aí, como nos disse Agostinho. A maior das provas que veremos estarão especificamente nas pessoas que supostamente já estamos envolvidos no bem. Estamos de fato envolvidos em fazer o bem? Ao superarmos a inércia, ou seja, a preguiça, aquela vontade de deixar para lá, para a reencarnação seguinte, deixar para depois, e nos envolvendo com a tarefa diária de regenerar a nós mesmos, nós auxiliamos na regeneração da humanidade inteira. Por isso, o bem não pode esconder-se. Ele precisa ser ativo, participativo, ele precisa ser transformador e, principalmente, ele precisa ser engajado. O bem ativo, a gente deve lembrar, ele não ataca pessoas, nem fere consciências. Não acha que todos devem se afinizar com seu modo de ser ou de pensar. O bem ativo é aquele que semeia esperanças, auxilia sem criticar, apazigua sem julgar e corrige, mas ao corrigir, faz refletir, sem necessidade de diminuir seu companheiro de jornada. Por isso, quer seja aquele que caminha conosco, subalterno, ou alguém que está numa posição de comando acima de nós, o bem ativo, ele conseguirá agir fazendo com que o outro reflita. Afinal de contas, ele não é feito dessas palavras que a gente diz e que se perdem, mas de exemplos de compromisso contagiante, cujo magnetismo há de impregnar e fazer pensar que sim, um mundo melhor, construído com respeito e dignidade, é possível. Então, para podermos vibrar num mundo de regeneração, precisamos pensar: estamos regenerados dentro de nós, em nossas mentes, atitudes? Essa é a reflexão. Não partir para um outro planeta, mas entender que esse ser que aqui habita em mim, em você, está se regenerando, se transformando em alguém melhor e compromissado. Boa noite a todos. Vamos agora com o oferecimento da nossa prece de hoje e a seguir passaremos para a prece propriamente dita. Boa noite a todos. Que o amor que o Divino Mestre Jesus veio nos ensinar, ele possa brotar dos nossos corações. A prece da noite de hoje será oferecida aos seguintes desencarnados: Ana Cristina Machado da Costa, Albertina Cardoso Reis, Alice Figueiredo de Araújo, Alice Garcia Alves, Aril Simões Coutinho, Arlinda Fernandes Couto Pena, Bruno do Nascimento Monteiro, Carmélia de Brito Silva, Celi Marlene Pena, César Mouta, Cláudia Cristina Sales Leite, Dolores Rodrigues de Oliveira Carvalho, Eduardo Gama, Eurica Bêncio, Flávio Carvalho do Carmo, Gabriel Frazão França de Araújo, Gilberto Machado, Gercélio Machado,
Hélio Pajaro, Hélio Pinheiro Rodrigues, Isabelle Lima de Carvalho, João de Oliveira Félix, Jorge de Mesquita Lisboa, Jorge Luiz Monteiro, José Xavier de Medeiros, Josina Maria da Silva, Luiz Antônio Raimundo Martins Correia, Luiz Antunes de Araújo, Manuel de Oliveira Carvalho, Maria Assunta Alves Ramos, Maria da Graça Matos de Souza, Maria Imaculada da Conceição Raimundo, Neuza Louro de Almeida, Nilton Luiz da Costa, Nilton Luiz Soares Pereira, Nilton Neves, Noêmia Raimundo Martins Correia, Osvaldo de Almeida, Regina Helena de Oliveira Faria, Rodrigo Lisboa Nassif, Rosileia de Jesus, Sérgio Donato Potter, Sérgio Luiz Ferreira, Tereza de Jesus Vieira Neves, Ulisses Emiliano Vieira Peixoto, Valdemar Machado da Costa, Valdemiro de Souza, Wilson Robledo da Costa, Zucir Terezinha Cailautes de Souza. Vamos oferecer também a nossa prece para todos os nossos irmãos que estão presentes em nossos corações, para todos os nossos irmãos que desencarnaram recentemente, para todos os nossos irmãos que não têm por quem peçam por eles, e para todos os nossos irmãos que foram incluídos hoje nos comentários desse vídeo. Que assim seja, graças a Deus. Aqui estamos, Senhor, juntos, para orarmos pelos nossos amores que partiram. Nós te pedimos, Senhor, ajuda-nos a fazer como um feixe de pensamentos, sentimentos, convicções, para que possamos assim irradiar por todos aqueles que na espiritualidade trabalham acolhendo os nossos queridos amores desencarnados, trazendo a eles o reequilíbrio e a saúde, ajudando-os a se recuperarem na vida que continua. Sabedores, Senhor, de que o reequilíbrio e a saúde são recuperados passo a passo, nós te agradecemos por todas as bênçãos recebidas. Que nesse nosso momento de prece, nós possamos fortalecer ainda mais essa tarefa e esses trabalhadores, esses irmãos que tanto auxiliam os nossos amores. E mais ainda, Senhor, que nós possamos nos fazer presentes, trazendo para eles aqueles bálsamos que asserenam as dores, que acalmam, que reequilibram, que auxiliam, dando um tanto mais de consolo e de força para que possam serenamente e a cada dia mais sentir-se vinculados à nova vida que nesse momento vislumbram. Que os bálsamos de nossa prece sejam então potencializados em cura e refazimento, e que o bem vigore, acalentando e trazendo ânimo para cada coração saudoso também desse lado da existência. E que nos dois planos nós possamos nos sentir mais uma vez acalentados pela espiritualidade que nos guia. Graças vos damos, Senhor, por tantas bênçãos recebidas. Que essa paz e essa serenidade continuem vibrando em nossos corações, com a certeza de que a vida sempre continua e de que essa despedida é momentânea. Nós encerramos a nossa prece de hoje com muito obrigada.
Assim seja, Senhor. Graças a Deus.